Enganoso é o coração mais do que todas as coisas, e perverso, quem o conhecerá? Jeremias 17, 9. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos, e vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Salmos 139, 23 e 24. É preciso coragem para fazer esta oração. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Nem todos os homens conseguem. Muitas pessoas temem olhar para o próprio coração. Se por graça divina formos levados a nos vermos como somos, todo o mal que existe em nós, nosso rosto empalidecerá na palidez mortal. É preciso coragem para pedir a Deus que sonde a vida interior e mostre os pecados a nós mesmos. Também é preciso honestidade para fazer esta oração. O poeta quis dizer que toda a coisa errada encontrada em seu coração, sob a clara luz do Espírito de Deus, ele expulsaria. Algumas pessoas não querem encontrar seus próprios pecados, porque não querem desistir deles. Eles não desejam descobrir seus defeitos secretos, porque os amam e desejam mantê-los. Não podemos fazer esta oração se não estivermos prontos, dispostos e ansiosos para que Cristo nos salve de qualquer atitude e intenção má, de qualquer hábito, sentimento, disposição ou temperamento pecaminoso que possamos descobrir em nós mesmos. É preciso honestidade, portanto, e sinceridade para orar a Deus para nos sondar. O escritor pede a Deus para sondá-lo. Ele não diz que sondará a si mesmo. Uma máxima antiga era: conheça a si mesmo. Mas nenhum homem pode realmente se conhecer nas profundezas de seu ser, a menos que Deus segure a lâmpada para brilhar nas suas trevas. Deus é luz, Cristo é a única luz do mundo. Ninguém, exceto Deus, pode realmente nos sondar e nos mostrar a nós mesmos. O poeta convida à busca divina. Ele também não pede a seus vizinhos que sondem seus caminhos e pensamentos. Muitas vezes, os homens estão dispostos a julgar seus semelhantes, a encontrar e expor suas falhas, a proclamar seus pecados. É mais fácil confessar os pecados de outras pessoas do que os próprios. O fariseu estava bastante confiante em sondar o publicano e declarar seus erros, embora ele não visse falhas e pecados em si mesmo. O poeta pode ter encontrado homens que estariam dispostos a revistá-lo e julgá-lo, e apontar suas manchas e seus maus caminhos, mas isso ele não pediu. Os julgamentos dos homens são imperfeitos, às vezes são caridosos ou injustos. Há vidas que caem sob a condenação dos homens, a quem o amor teria salvo. Na melhor das hipóteses, os homens são apenas juízes ignorantes ou parciais. Eles não podem ver nossos motivos e muitas vezes condenam como maus aquilo que é nobre e belo e aprovam como correto e louvável aquilo que diante de Deus é indigno e pecaminoso. Não basta pedir aos homens que nos sondem e nos testem, dizendo a um amigo: conte-me sobre as minhas falhas e defeitos, para que eu as expulse. Um velho puritano conta a história de um jovem compositor cujo trabalho estava sendo apresentado em um grande teatro. Uma multidão estava ouvindo e aplaudindo, mas o jovem parecia indiferente a todos esses sinais de aprovação. Durante todo o tempo, seu olhar estava fixo em um homem sentado no centro do corredor. Este era o seu antigo mestre, e o músico se importava mais com sua opinião do que com os milhares de outros ouvintes, e ficou mais emocionado com o seu mais fraco olhar ou gesto de aprovação do que com todos os estrondosos aplausos da multidão. Pouco importa para nós o que os homens podem dizer, em louvor ou em condenação, da nossa conduta ou dos nossos atos. Mas há alguém que está sentado no centro de todas as coisas, que é perfeito em sabedoria, amor e retidão, e cujos julgamentos são infalíveis. Devemos sempre saber o que ele pensa de nossos atos, palavras, disposições e pensamentos. Embora todo mundo aplauda o que fazemos, se em seu rosto não há prazer, se vemos ali a sombra da desaprovação, que zombaria é o aplauso dos homens para nós. Por outro lado, se o mundo zomba, condena e culpa, se os homens tenham por nós apenas desprezo, censura e perseguição, e se enquanto isso, voltando nossos olhos para o trono celestial,
vemos na face divina o sorriso de prazer e aprovação, por que nos preocuparíamos com os louvores ou as carrancas dos homens? É para Deus que devemos procurar a busca de nossas vidas. Nenhum outro julgamento valerá. É sempre melhor e mais seguro cair nas mãos de Deus do que nas mãos dos homens. Deus é mais gentil e misericordioso que os homens. Ninguém entende você como Deus. Ninguém conhece tuas fraquezas e tem tanta paciência com elas como Deus. Ele conhece o nosso quadro todo. Ele lembra que somos poeira. Ele entende nossa fraqueza. Ele conhece a vida humana. Esse nosso abençoado Senhor, pela experiência humana real. Ele conhece todos os elementos que entram na luta humana e, portanto, está preparado em simpatia. Nunca precisamos ter medo de abrir nosso coração para Ele, pois Ele nunca será injusto conosco, mas melhor do que isso, sempre mostrará misericórdia em Cristo. Nunca precisamos ter medo de pedir a Ele que nos sonde, pois se realmente queremos desistir de nossos pecados quando os descobrimos, nós o acharemos mais misericordioso e gracioso do que nunca. Valerá a pena pensar seriamente nas coisas em nós que somente Deus pode ver. Existem pecados ocultos de nós mesmos, dos quais nossa consciência não está ciente, nossos erros desconhecidos. O mal em nós que é profundo demais para ser descoberto. Existe um eu em nós que nem nós mesmos vemos. Existem profundezas do nosso ser nas quais nossos próprios olhos não podem penetrar. Mesmo nosso próprio conhecimento de nós mesmos não é final. Você pode dizer que não conhece pecados, erros ou falhas em si mesmo e pode ser sincero. Ainda assim, isso não é prova de que você está sem pecado. Em uma das suas epístolas, Paulo diz: não sei nada contra mim. Ele não estava vivendo na prática de nenhum pecado até onde sabia. Ele não fez nada de errado com vontade e conhecimento. Ele não estimava nenhum pecado secreto. Toda a falha que ele descobriu, ele repudiou. Ele não sabia nada contra si mesmo, mas ele acrescentou: no entanto, não sou justificado por isto, mas quem me julga é o Senhor. O tribunal da consciência em nosso próprio peito não é o tribunal final. Não basta ter a aprovação de nosso próprio coração. Existem erros e males na vida mais santa da terra que apenas os olhos de Deus podem detectar. Devemos pedir a Deus que nos sonde, se quisermos ser limpos. Deus conhece todo o nosso passado, nós não. Nos esquecemos tão rapidamente. A memória de muitas de nossas ações desapareceu, mas Deus não esqueceu nada. Esquecer nossos pecados não os apaga. As coisas mais que não lembramos ainda existem. Não podemos ver nossos próprios defeitos, assim como nossos vizinhos podem vê-los. Há sabedoria no desejo de que possamos nos ver como os outros nos veem, pois isso nos libertaria de muitas noções erradas e tolas. Temos preconceitos a nosso favor. Estamos dispostos a ser caridosos em relação às nossas próprias falhas. Fazemos todos os tipos de concessões para nossas próprias falhas. Somos maravilhosamente pacientes com nossas próprias fraquezas. Nós somos cegos para nossas próprias manchas. Observamos nossas boas qualidades através de lupas e as nossas falhas e erros com as lentes invertidas, fazendo com que pareçam muito pequenas. Vemos apenas o melhor de nós mesmos. Se você se encontrasse na rua amanhã, ou seja, a pessoa que Deus vê que você é, provavelmente não se reconheceria. Lembramos da pequena história que o profeta Natã contou ao rei Davi sobre a injustiça de um homem rico em relação a um homem pobre. E como a raiva de Davi se acendeu: este homem deve morrer, clamou o rei. Ele não se reconheceu no homem que tanto desprezava, até Natã dizer calmamente: você é o homem. Somos todos muito parecidos com Davi. Se a verdadeira crônica da sua vida fosse escrita em um livro, na forma de uma história, e você fosse ler os capítulos, provavelmente você não identificaria a história como sua. Nós não conhecemos nosso verdadeiro eu. Não imaginamos que exista tanta coisa moralmente feia e imunda que seja positivamente má, mas Deus sonda e conhece as coisas mais íntimas e ocultas do nosso coração. Deus vê o futuro e sabe para onde as tendências sutis de nossa vida estão nos levando. Fazemos muitas coisas que, aos nossos olhos, parecem inocentes e inofensivas,
mas que têm nelas uma tendência maligna oculta que algum dia chegará ao amadurecimento. Nós nos entregamos a muitas coisas que podem não parecer pecaminosas, mas que deixam em nossa alma um toque de peste, uma sujeira impenetrável. Nós nos permitimos crescer em uma centena de pequenos hábitos, nos quais não vemos perigo, mas enquanto isso, estamos tecendo seus fios de arame numa rede para nossas almas, ou torcendo seus filamentos invisíveis em uma corda que um dia nos enforcará. Nós nos poupamos de pequenas abnegações, pensando que não há razão para fazê-las, sem consciência de que estamos negligenciando os deveres dados por Deus e recusando-nos a tomar cruzes colocadas a nossos pés pelo Mestre, falhando assim em completa fidelidade. Formamos amizades que se tornam muito queridas para nós, mas que insidiosamente nos prejudicam, enfraquecendo o propósito de nossa vida ou nos afastando de Deus. O perigo de todas essas coisas não reside tanto nos meros atos ou indulgências da hora, como nas coisas a que eles nos levarão. Não temos olhos para ver o perigo oculto desses sem danos em nossas vidas, mas Deus detecta o perigo e vê qual será o fim. Um escritor popular conta a história de um sonho que um homem teve. Ele havia deixado sua casa na Inglaterra e estava na Índia. Ele havia feito muitas coisas que machucariam o coração da sua mãe se ela soubesse delas. Uma noite, ele sonhou que viu um homem bêbado entrar em seu quarto. Quando a luz da lua caiu sobre o rosto do homem, tornando visível todas as feições, um terror mais terrível do que o mortal jamais conhecera se apoderou do sonhador. Ele viu que o rosto era dele, mas marcado e coberto com os sulcos das doenças e de muitos males, brancos, cheios de rugas e envelhecidos. Era um vislumbre do que ele estava se tornando, se ele não mudasse rapidamente o rumo. Há outro tipo de falhas ocultas. Há muitas coisas, e muitos de nós, sem dúvida, que consideramos entre nossos pontos fortes, certamente características ou qualidades justas e louváveis, que aos olhos de Deus são manchas feias. O bem e o mal, em certas qualidades, não estão distantes. É fácil a devoção a princípios, uma coisa boa, assumir a forma de obstinação, uma coisa muito desagradável. Não é difícil para o zelo pela ortodoxia passar à intolerância e desprezo. O respeito próprio, a consciência da capacidade degeneram facilmente em uma autoestima orgulhosa. Gentileza rapidamente se torna fraqueza. Um homem pode estar dando sua vida no sentido mais amplo, à obra de Cristo, fazendo grandes coisas pela igreja, enquanto em sua própria casa, com os mais próximos, ele está vivendo como um animal. Vemos esse tipo de falha surgindo no caráter e na vida de nosso próximo e dizemos: que pena que um caráter tão bom seja tão prejudicado. Sim, e nosso vizinho olha para nós e diz: que pena que com tantas excelências ele tem essas manchas e defeitos. O pecado é enganoso. A substância de tudo isso é que, além do mal que os outros veem em nós e que nós vemos em nós mesmos, todos nós temos erros e falhas não descobertos que somente Deus pode ver. Nunca devemos recuar ao aprender nossos defeitos. É um covarde quem o faz. Além disso, está cometendo um erro terrível, que se cega para as falhas em seu próprio coração e vida. A pessoa se recusa a ver um perigo que, aos poucos, pode arruinar sua vida. Todo homem verdadeiro deve estar sempre feliz em saber de qualquer falha oculta que ele tem. Ruskin diz: conte-se como mais rico naquele dia em que você descobre uma nova falha em si mesmo. Não mais rico porque está lá, mas mais rico porque não é mais uma falha oculta. E se você não encontrou todas as suas falhas, ore para tê-las revelado a você, mesmo que a revelação venha de uma maneira que prejudique tua visão de si mesmo. Falhas secretas e não descobertas são mais perigosas do que as descobertas. Pecados abertos são inimigos em campo, sem disfarces, reconhecidos como inimigos. Faltas ocultas são inimigos ocultos, traidores em nosso acampamento, passando por amigos. Nenhum homem piedoso, verdadeiro e corajoso permitirá que um pecado ou uma falha descoberta permaneça em sua vida. Ele lutará até a morte. Mas seu pecado ou culpa não descoberto espreita e aninha em seu coração, enquanto ele não o conhece, e produz seu mal em sua própria alma. Antes que ele perceba a sua presença,
pode comer o próprio coração de sua vida e envenenar as fontes do seu ser. Um incêndio explodiu em um grande prédio de armazenamento pela manhã, mas estava ardendo a noite toda e, sem ser descoberto, abrindo caminho entre os fardos, de modo que, quando descoberto, todo o interior era uma massa de fogo e havia apenas a casca do edifício de pé. Assim, falhas escondidas destroem vidas, e ninguém, exceto Deus, sabe a destruição que está acontecendo até que a ruína fatal seja terminada. Devemos orar a Deus continuamente, nos sonde e nos salve dos pecados não descobertos. Falhas ocultas em nós impedirão nosso crescimento espiritual. Eles também nos tornam impróprios para a obra de Deus. Quando Canova, o escultor, estava prestes a começar sua estátua de Napoleão, seu olho agudo viu uma pequena coloração avermelhada na parte superior do esplêndido bloco de mármore, do qual ele deveria talhar a estátua. A pedra havia sido trazida a grandes custas de Paris. Olhos comuns não viram falhas na pedra, mas o escultor viu e a pedra foi rejeitada. Não é assim muitas vezes com vidas que enfrentam grandes oportunidades? O olho de Deus detecta neles alguma desconhecida falha ou culpa, alguma pequena pontinha de rachadura. Deus deseja a verdade no interior. A vida deve ser pura e branca por toda parte. Quem aprecia um pecado secreto está impedindo o propósito de Deus em si mesmo. Deus não pode usá-lo para nobre tarefa ou serviço. Por causa do pecado secreto, ele é rejeitado. Estamos prontos para fazer a oração pela sondagem divina? Estamos dispostos a pedir que Deus nos sonde e encontre todo o pecado secreto e oculto em nós? Estamos dispostos a que Ele mergulhe em nosso coração, entre nossos pensamentos, afetos e desejos, e encontre e revele para nós toda a maneira de maldade que Ele descobrir? Então estamos dispostos a desistir, arrancar e expulsar para sempre de nós tudo o que Deus acha que não é santo?